completa 50 anos em 2018. Um número redondo, propício a balanços e a uma revisão da matéria dada nos campos pessoal e profissional. E é isso mesmo que vamos tentar fazer nesta edição do Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional, ao receber com grande honra e prazer o pianista Artur Pizarro. Muito bem-vindo, Artur. Muito obrigado. Para esta emissão, conto também com a colaboração do meu querido amigo e companheiro da Antena 2, Reinaldo Francisco. Bem-vindo também. Muito obrigado, Germano. Artur, qual é a memória mais longínqua que tens da tua vida? Consegues andar para trás não sei quantos anos? Eu sei que tu começaste a pianar aos 3 anos, mas antes disso, há alguma coisa que te sugere memória de infância? Boa pergunta, porque memórias antes de piano não tenho, para dizer a verdade. Portanto, Artur pré-piano na minha cabeça não existe. Serão os primeiros encontros que eram no andar da minha avó, em Cascais, quando vinha o professor Campos Coelho ensaiar com ela, porque tinha um duo, 2 pianos. Fizeram vários recitais em Lisboa, na RTP, nas ex-colónias, e eu assisti a esses recitais, eu acho que esses ensaios em casa. Portanto, eu acho que essas são as minhas primeiras memórias. Deve ser aí com 1 ano e meio, antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Aos 3 começas a tocar piano. É verdade. Mas não é um bocadinho de exploração do trabalho infantil ou da criança em si? Onde é que está a tua infância? Onde é que está a brincadeira? A minha infância está sentada ao piano, porque era o meu brinquedo preferido. Ninguém alguma vez me obrigou a sentar. Mas eras um ser solitário? Gostavas de estar ali horas infinitas? Não, tinha a minha avó ao lado, tinha o professor Campos Coelho ao lado, íamos para aquela varanda esplanada no Hotel Albatroz, em Cascais, e estava lá o Jóli Braga Santos. À frente da Bahia? À frente da Bahia. Estava o Jóli Braga Santos a tomar o seu chá à tarde e eu punha-me ao colo do Jóli Braga Santos a fazer ditados rítmicos. Oh, Artur, mas com 3 anos... Era. Assim como assim não havia Pokémons na altura. Exatamente. Não havia a distração que há hoje. Não, havia aqueles programas à tarde que eram aqueles programas educativos que havia na televisão, a telescola, exatamente. Adorava ver a telescola à Estamos tarde. a falar de 1970, 71, por aí. Exatamente. O que é que havia mais para fazer? Havia os passeios que eu dava no Pardão de Cascais até ao Estoril com o meu avô e voltava. Eu tinha imensas alergias a várias coisas. Eu era alérgico a pinhões, a chocolate, a gelados, isso tudo. E era exatamente nesses passeios que eu ia com o meu avô. Já te passou. É verdade. Mas mesmo que não passasse, não fazia mal. E eu chegava a casa cheio de alergias e de bolhas pelo corpo todo e tudo e mais uma coisa. Portanto, não foi uma infância solitária toda. Tinha os meus amigos, íamos brincar à bola, íamos andar de bicicleta, ensinavam-me a dizer os palavrões todos para eu depois chocar a minha família. E resultava? Resultava maravilhosamente bem. Era sempre por aí, mudar os meus amigos todos. A tua família era muito conservadora? Sim. O meu pai era da Marinha Mercante, o meu avô era coronel de infantaria. Portanto, com toda a rigidez militar associada? Sim. Por acaso o meu avô, o meu avô materno, também era um excelente professor de matemática. E eu acho que eu na 3ª classe já tinha matemática que me durou para o liceu todo em Portugal, e depois nos Estados Unidos já sabia mais do que os professores. Qual é a história? É um vizinho teu? É o meu vizinho que foi aluno dele. Portanto, conheceu a família da parte do meu pai e a família da parte da minha mãe. E foi aluno dele de explicações de matemática num externato, que eu agora não me lembro o nome, em Lisboa. Portanto, estou sempre a encontrar pessoas que... O mundo é pequeno? É isso? O mundo é pequeno. Bastante pequeno. De vez em quando até é pequeno demais. A nível dos dedos, tiveste alguma preparação para começar durante horas infinitas a treiná-los nas teclas? Tive, quer dizer, a minha primeira grande abordagem do piano foi ainda com o professor Campos Coelho. Portanto, quando eu fui estudar com o professor Sequeira Costa, tinha já para aí uns 5 anos, entre os 5 e os 6 anos, tinha para aí 5 anos e meio, assim uma coisa. Já tocava. Não quer dizer que eu tocasse bem, mas já tocava. Já me sabia orientar pelo teclado. Portanto, a primeira abordagem era feita de uma forma muito original, porque era realmente brincar com o piano. Mas brincar sempre de uma forma correta. Não era tocar os martelinhos? Não. Eu pergunto isso porque é isso que a maior parte dos miúdos fazem, não é? Não, era pormenor a tocar obras de Granados, do álbum da Juventude, tocar as obras mais simples das peças líricas de Grieg. Muitos compositores portugueses
da época, que tinham escrito muitas coisas para também obras mais didáticas para a juventude, como Eurico Tomás de Lima, como Frederico de Freitas, como Cláudio Carneiro. Pois tu dizes isso com a vontade de quem estamos a falar, de uma pessoa de 30 anos. Sim, talvez. Mas eram tudo pessoas que eu acabava por conhecer, de uma forma ou de outra. Mas pessoalmente... Eu tenho obras que me foram dedicadas pelo Eurico Tomás de Lima. E assinadas? Tens lá as partituras assinadas? Jamais as venderás. Não, nunca. Aliás, são as que quando se vai ao espólio Eurico Tomás de Lima, que está, se não me engano, na Universidade do Minho, dizem que esses manuscritos não constam, estão de paradeiro desconhecido. Pois, estão com a pessoa em casa do dono. Estão em casa do dono. Ora, muito obrigado. Estão desclassificadas, não é? E quando eu morrer, não é para lá que vão. Isso é outra coisa também que eu hei de pensar. Num dia que me aconteça alguma, para onde é que vão os meus pianos? Tenho que pensar Não nisso. olhes para mim, não tenho espaço. Não tem espaço. Só por isso. Não tem espaço. A falta de espaço é uma coisa crónica porque eu sei em depois Portugal. o que é que acontece a esses instrumentos quando são entregues a alguém. Isso é que é o problema. Sobretudo se vão parar uma escola. Desafinam, pelo menos. Pelo menos. Se não perderem teclas e rodas e pernas e coisas, que é o que acontece mais A normalmente. ligação ao professor Sequeira Costa tem uma ligação familiar. Tem a ver com a tua mãe e também com o teu pai. O que é que aconteceu ao teu pai? Não, a relação com o professor Sequeira Costa vem até de antes, porque Sequeira Costa, tendo sido aluno de Viana da Mota, portanto, os meus dois primeiros professores foram ambos alunos de Viana da Mota. Ambos trabalharam com Viana da Mota, tanto Campos Coelho como Sequeira Costa. E como durante a carreira de aluno de Sequeira Costa no Conservatório Nacional, Viana da Mota já estava na reforma, foi na classe de Campos Coelho que ele concluiu o curso. Portanto, já havia uma ligação, digamos, profissional com Sequeira Costa e Campos Coelho também já estava. Aliás, a reforma e a festa de despedida de Campos Coelho no Conservatório Nacional, eu estava presente, já era aluno particular dele. E foi nessa altura que se decidiu que a pessoa que me poderia tomar conta, digamos, da minha educação ao piano seria Sequeira Costa. Muito mais tarde é que passa a haver, então, mas bastante mais tarde, 12 anos mais tarde, é que Sequeira Costa passa a ser o segundo marido da minha mãe. O segundo marido não é propriamente um padrasto? Não. Não, porque eu tinha pai. Não precisava. O lugar estava perfeitamente bem preenchido. E então, aí isso também, de certa forma, vai quase coincidir com o fim dos meus estudos com Sequeira Costa. Portanto, há um pequeno período de 1 ou 2 anos onde Sequeira Costa ocupa os 2 cargos, digamos, mas já foi relativamente pouco. E, no fundo, a relação que me interessava com Sequeira Costa e que sempre me interessou, e será essa que eu sempre hei de celebrar, é a minha relação dele como professor-aluno. Porque a outra não tinha nada a ver comigo, não fui eu que casei com o senhor. Mas a outra era particularmente atribulada, ou não? A outra sempre foi, porque duas pessoas com personalidades muito diferentes que, apesar de terem... Não o professor e o marido. O professor e o aluno. O professor e o aluno. Duas personalidades bastante diferentes. E que nunca tiveram muito terreno em comum. Que nunca viram a vida pelo mesmo prisma, que nunca reagiram da mesma forma. Portanto, havia quase uma irritação da forma de ser um do outro. Mas o que nos uniu, e que irá sempre unir, porque já é na minha vida, portanto faz parte da história da minha vida, é exatamente o professor Sequeira Costa e o seu aluno. Tu alguma vez o confrontaste a dizer professor, ou não sei como é que o tratavas? Professor, ainda hoje. Ainda hoje? O senhor professor. Nunca consegui dizer José Carlos. Era uma falta de respeito. Por mais que tentasse. Alguma vez o confrontaste, por exemplo, com os seus métodos de ensino? Não. Mais tarde reformulei a minha opinião. Mais tarde, até já durante a época, sim, sabia que um dia, se eu alguma vez desse aulas, não seria bem daquela forma que eu as daria. Mas isso é uma diferença de opinião, não é o deixar de respeitar. Não necessariamente é normal isso acontecer. Não é normal isso nem acontecer. Quer dizer que ele estivesse errado. Mas não, pois não. Mais uma vez, são estilos diferentes. Eu sabia pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Agora, o que eu tinha era confiança total naquilo que fiz e que trabalhei com ele durante os 14 anos que trabalhámos juntos, porque dava resultado. Eu saía de cada aula e sabia que nessa hora saía com uma nova ferramenta, com uma nova forma de fazer uma coisa. Saía, no fundo, com um brinquedo novo. Deves-lhe a ele os primeiros prémios também? O primeiro
O primeiro, o Concurso da Mota de 1987. Já os outros dois foram mais trabalho, já foram, eu diria, 60-40. 60%, 40%. 60 meus, 40 dele. Já Não, seria não mais estavas por a ser mim. acompanhado por ninguém nessa altura? Já não tanto. Já não tanto. Porque já estávamos numa fase onde ele tinha uma opinião e eu tinha outra, mas já não era bem fase de agora vou-te ensinar como é que se toca esta obra. Vem-me tocar a obra e eu ouço e darei a minha opinião. Uma das coisas que eram sempre muito importantes durante as aulas e que foi sempre uma forma muito importante de ensino da parte de Sequeira Costa, ele não me dizia necessariamente como fazer as coisas. Ele dizia-me como construir a minha interpretação de uma obra. Como preparar. Para eu poder fazer isso depois, às várias obras que me aparecessem pela frente. Mas ele não era o tipo que dizia, põe o quarto dedo aqui, aqui põe o pedal aqui, que faz crescendo, aqui faz diminuindo. Ele fazia-me, porquê? Olha para esta partitura e explica-me por palavras o que é que vais fazer. Defende a tua tese. Portanto, em cada obra que Cada obra era uma tese. Cada obra era uma tese. Portanto, eu ia para o palco só quando soubesse defender essa tese do princípio ao fim, estanque. Portanto, isso, numa fase final de estudo, ele defendia a tese da maneira dele, eu defendia a minha. Ele interpretava, choque. ele interpretava a obra da mesma forma que tu ou não? Muito... Uma grande percentagem muito semelhante ou paralela... Sim, uma grande parte paralela ou muito parecida. Não igual. Não igual. Mas, então, e não... mesmo a parte técnica. Então não és o clone dele. Não. Que horror. Que horror para ele, que horror para mim. Cada um tem Quer a dizer sua... que ninguém tem vontade própria. Não é capaz de pensar Não, por si mas... próprio. Há professores que fazem isso. Mas preparavas da mesma maneira isso? Justamente. Olhavas para ela com... Não, por esse tal método não, que o professor havia, Sequeira sim, Costa e mesmo a metodologia foi desde muito cedo sofrendo pequenas alterações. Tanto que uma das coisas que diferencia o legado de Sequeira Costa como professor, por exemplo, de outros professores muito famosos também na mesma época, por exemplo, um Karl-Heinz Kamerling, que foi professor em Hannover, e que formou tantos alunos, era que dos alunos de Karl-Heinz Kamerling reconheciam-se logo os alunos dele e dizíamos, lá vem mais um da fábrica Kamerling. Porque saíam verdadeiramente todos muito iguais. Mesmo repertório, mesma forma de Tinha tocar, chancela, não é? vinha ali com o carimbo na testa, bem, eu estudei com Karl-Heinz Kamerling. E os alunos de Sequeira Costa saíam todos muito diferentes. Exatamente porque ele não nos dizia o que fazer. Ele dizia-nos como chegar lá. Mas o lá tinha a ver com cada pessoa. E eu tento fazer isso hoje em dia com os meus alunos. E já me aconteceu ter 2 ou 3 alunos a passarem exame no mesmo dia e tocarem as mesmas obras e os outros membros do júri perguntarem, mas ouve lá, como é que tu tens 3 alunos a tocar a mesma coisa e são todos tão diferentes? E eu digo, olha, ainda bem. Obrigado pelo piropo, porque era exatamente... Porque eles são diferentes. Tens aqui 3 seres humanos diferentes, com reações diferentes, com experiências diferentes, com mãos diferentes, com tamanho de mão diferente, com peso de corpo diferente, vai sair diferente. Eu não quero que sejam Tudo influencia o final da obra. Tudo. Tudo. Até o estado de espírito. O estado de espírito, a nacionalidade, a cultura, tudo. Mas tu, por exemplo, foste aos 9 anos para os Estados Unidos. Sim, desculpa. Deixaste de ser português, passaste mais a ser norte-americano com a cultura tão específica que existe no Kansas, em Lawrence. Na parte de metodologia de trabalho e de ética profissional, sim, deixei de ser português. Culturalmente, nunca deixei de ser português. Eu nunca me senti americano. E depois, nos anos em Inglaterra, nunca me senti inglês. E o ano que estive em França, nunca me senti francês. Eu era bem tuga. Mas não em questões de trabalho e não em questões de responsabilidade. E não em pontualidade, provavelmente. Não tanto. De vez em quando tenho assim uns deslizinhos. De vez em quando tenho Mas os concertos começam sempre agora. Por mim começariam. Pelas organizações, não tanto. Tem dias. Tem dias, não é? Em que é que tu te distingues exatamente de outros grandes pianistas? Tu és um dos maiores pianistas do mundo. Creio que tens consciência disso. Obrigado. Não penso tanto nisso. Não, sério, não penso. Reconheço aquilo que acho que sei fazer bem. Então faz lá um autoelogio. Ou pelo menos uma autoavaliação. Uma autoavaliação. O que é que eu fiz na minha vida que possa ter assim orgulho? Toquei bastante repertório. Posso talvez dizer que a nível de piano, especificamente piano, seja talvez eu
Sequeira Costa e Viana da Mota, os três que realmente... E Campos Coelho, decididamente, que tenham tido maior abrangimento de repertório para piano. A nível de deixar um legado discográfico, apesar de estar espalhado por muitas casas editoras. O Arthur tem mais de 40 CDs gravados. Perto de 50 ou 51. Mas ainda és do tempo do vinil também. Não. Não? Já não. Já é super moderno. Já não. Tudo digital. Tudo digital. Gravaste quando o primeiro? 92? O quê? Os Kabalevski? Não, o Sonata de Liszt. Comecei logo com a Sonata de Liszt e com as duas lendas e com os sonetos por trás. Eu perguntava, se eras do vinil, não era o antigo, é o novo, porque o vinil está a renascer. Está, mas esse renascer já está a renascer na altura em que em música clássica todo o mundo discográfico está a acabar. Mas porquê? Porque não... Não se vende? Não, porque as regras do jogo mudaram. CDs, neste momento, já tens imensas companhias, inclusivamente, que já nem fabricam leitores de CDs. O CD está em vias de extinção. A loja de CD acabou. Estamos a passar para o formato digital em que descarregas uma faixa muito mais rapidamente do que compras um CD. Portanto, vais à internet, descarregas aquilo que tens, pões, se for esperto, pões num disco rígido exterior e vais criando a tua biblioteca aí. Se queres ir de férias ou queres ir para a praia, pegas no disco rígido externo, que é uma coisinha que metes no bolso, e levas, ou ouves num MP3 ou ouves no teu telemóvel. Portanto, o estar a gravar discos neste momento já nem compensa. Neste momento, se eu, por exemplo, abrir um canal meu no YouTube e puser lá vídeos meus a gravar em casa, no meu piano, preparado como eu quero, de sapatos de treino, jeans e t-shirt, tenho muito mais visualizações do que alguma vez venderei discos. Isso não está assim tão longe quanto isso. Não está tão longe quanto isso. Estás a Já se tem o material. Está, aqui eu e o Reinaldo Francisco já temos a coisa mais ou menos alinhada. Esquematizada. E mas isto é uma questão não ganho dinheiro, mas não perco dinheiro. Eu a gravar discos perco dinheiro. Mais a mais, porque depois temos aqueles grandes mercados. Mas depois vendes milhões de discos na China, que gostam tanto. Não, vendo um e fazem milhões de cópias. Portanto, não compensa. Portanto, o vinil estar a fazer uma nova volta à praça não vai afetar o mercado clássico. Mas os CDs mantens ou também não? De momento não, também já gravei tanta coisa. Mas o que é que falta? Não sei, falta vontade. E falta também saber para quem é que vou gravar o disco, não em relação à editora, mas em relação ao público. Porque, francamente, não me sinto com vontade de fazer crossover e não me sinto com vontade de ir de mini saia e sapato Louboutin com sutiã a mostrar que tenho um corpinho bem feito para as pessoas se esquecerem daquilo que eu estou a tocar e pensarem naquilo que... É isso que alguns pianistas fazem hoje? Muitos. Eu não sou da geração Portugal's Got Talent ou do Portugal X Factor. Não foi para isso, não foi por isso, nem para isso que eu me sentei ao piano quando tinha 1 ano e meio e decidi que queria fazer música. Eu queria fazer música. Eu queria tocar bem. Eu queria conhecer essas obras. Por exemplo, há um pianista chinês, que é o Lang Lang, que toda a gente conhece, já tocou várias vezes no Royal Albert Hall, etc. Também eu. Claro, com certeza. Por acaso não sei se na mesma noite. Não, na mesma noite. Pronto, estão... Haja limites. Mas porquê? O que é que tu tens contra o Lang Lang? Se é que tens alguma coisa? Não, quer dizer, eu tenho certas coisas que não aprecio tanto, tenho outras coisas em que eu respeito e aprecio e até agradeço. Agradeço ao Lang Lang o facto de ter firmemente posto o piano de volta no centro do mapa. Depois de muitos anos de tenores e de Andreas Bocellis e de Catherine Jenkins e dessas trapalhadas todas, ele conseguiu refocar a atenção no instrumento. A forma como o fez, pronto, já posso não estar tão de acordo, Mas para quê? Pela sua exuberância? Pela forma como chegava mais facilmente ao público? Não, porque isso são tudo coisas de louvar, de certa maneira, porque é exatamente isso que vai trazer um público de volta. Mas depois pelo conteúdo que oferece, que para mim é extremamente superficial. Nomeadamente? Se ele faz uma peça tipo aqueles extras que nós fazemos quando queremos pôr o público em rubro, com muitas notas, mas uma coisa extrovertida e virtuosística, ele até não faz mal.
Não faz tão bem, porque entretanto está com uma tendinite, não consegue tocar piano, portanto alguma coisa tecnicamente não estava lá muito bem. Agora, ouvi-lo fazer um recital com Preludios e Fugas de Bach, improvisos de Schubert e noturnos de Chopin, não acho que ninguém iria pagar um centavo para o ouvir. Ora, isso já demonstra que há graves lacunas. E quem é que é o teu público hoje em dia? Espera aí, deixa ver aqui no meu telefone, porque acho que cabem todos numa folha. Por Por exemplo, para este ano de 2018 até ao fim, ainda estamos com alguns mesinhos de permeio, vais atuar aonde? Assim, mais ou menos. Queres fazer assim uma conta alta de 2018? Já toquei este ano em Portugal, já toquei em Espanha, já vou tocar na Alemanha, tocar outra vez em Portugal várias vezes, vou tocar em Inglaterra. Andaste pelo continente asiático? Foi em dezembro, estive em Singapura. Por acaso vou gravar mais um disco em janeiro do ano que vem. Parte de um disco, aliás. Fui convidado pela Odradek Records, para quem gravei a integral da obra para piano de Rachmaninoff, para gravar o concerto Poulenc, não o para 2 pianos, mas o para piano e orquestra, com a orquestra de Bamberg. O que é que eu tenho mais? Bom, e aulas, o resto é estar a dar aulas no meu estúdio em Oeiras e estar a dar aulas na Academia Nacional Superior de Orquestra, na Metropolitana, em Alcântara. E já tens o tempo bastante ocupado. E já não tenho tempo para muito mais coisas, é verdade. Por isso é que vieste para passar aqui a correr, tinhas 45 minutos. Depois e já estás a olhar. Tenho que ir para a Metropolitana a dar aulas. já estás a olhar para o relógio. O público português é diferente do espanhol ou do americano? É. Em que sentido? Americano... Menos diferente do americano, talvez. O espanhol já é bastante mais diferente. O espanhol é mais desenvolvido, no sentido que tem mais exposição a repertório, tem mais tradição, tem uma tradição mais forte e tem uma postura diferente perante a cultura. O português é um bocadinho amador num sentido pouco positivo. É o que a minha avó chamava o público de esplanada. Tem muita opinião, mas não tem grande material para suportar, para dar apoio a essa opinião. Isso parece estás a falar do futebol. É um bocadinho. São os treinadores de bancada, não é? Treinadores de bancada. É o pianista de bancada, o músico. Mas achas que o público, por exemplo, que vai à Gulbenkian ainda é para ver e ser visto? Sempre foi, sempre será. Neste momento até talvez menos. Mas ele não tem verdadeiramente... não tem grande evolução intelectual, não. Mas não gosta de te ouvir e de aplaudir? Gostam. Não, o meu público em Portugal é-me fiel e a esse público eu sou fiel. Mas esse público é uma percentagem relativamente pequena do público que está na plateia. Para esse público tenho a vontade de me levantar, de estudar, de me arranjar e de dar o concerto. E sabes quem são? Sei quem são. Depois há o público que vai para se mostrar. Depois há o público que vai naquela de vamos ver como é ou como não é. E depois há aquele público que diz, olha, ou vamos à Cervejaria Trindade ou vamos ali à Gulbenkian. E tanto faz. Depois ainda é aquele público que aplaude entre o segundo e o terceiro movimento. Andamento. Isto é um movimento literal. Obviamente, isto é um leigo a falar. Não, mas estás numa casa onde fazem muito pior do que isso. Que esta sonata tem 3 temas. Esse eu vou azar. Já ouviste isso? Já, muitas vezes. Na Antena 2, seguramente, que é aquela que... Acho que não fui eu. Não foste tu não farias uma coisa dessas. Mas não bateste o suficiente a quem fez. Também não estamos aqui para sacrificar ninguém. E eu oferecia-me. Esta sonata tem 3 temas. Também já ouvi uma fuga de Carl Richter. Não, uma fuga de Carl Richter tocada por João Sebastião Bach. Também já ouvi. Essa também foi se calhar era um disco antigo e tu não sabias. E aquelas andotas que é o Nada de 2. O Nada de 2 é fantástico. Então conta-me lá. Partilha connosco. Mas esses pequenos acidentes de percurso, chamemos-lhe isto, que de certa forma me irritam brutalmente, mas também devo dizer que quando estou preso no trânsito da segunda circular e não posso chegar a parte nenhuma e estou a ouvir esses acidentes na Antena 2 no carro, confesso que também me fazem rir um bocadinho e quebra a tensão do dia. Portanto, é assim uma relação de ódio e amor. Porque por um lado irritam-me solenemente, por outro lado fazem-me rir um bocadinho, o que também é necessário. Acontece nas melhores famílias, como se costuma dizer.
E a Antena 2 é das melhores famílias, posso-te garantir. Não é por eu participar lá com um programa de música ligeira, mas efetivamente o rigor e o aprumo é e evidente. Não só isso, é por causa dos anos de relação que eu tenho com a Antena 2 e as várias pessoas que cá tenho como amigos. E, de certa maneira, com a quantidade de pistas que vocês cá têm minhas... pensei que estavas a falar dos gravadores. Não. Das multipistas. Não. Faixas. De faixas, de obras, de recitais, de concertos que eu gravei. Há uma ligação. Se fizer as contas muito por próxima. alto, são... Deve ser dos que têm mais por aí. Isso é seguramente, mas... Integral Ravel, Debussy, sonatas todas de Beethoven, Integral Chopin, Rachmaninoff, fora os concertos de Ibéria. Beethoven, uma data deles, Ibéria. Curiosamente, Artur, na RTP em termos de vídeo... Aí já é outra coisa. Não há quase nada. O que é que há? A Paula Oresta nos anos 90 gravou... Nos anos 90, em 97, 98, há 20 gravou anos. Um documentário. Aliás, que eu depois tive o prazer de te reenviar recentemente. Há isso. Há, se não me engano, um estudo Rachmaninoff que gravei num programa que a Leonor Cadete teve durante tempos e que demorámos 6 horas para gravar 7 minutos de música porque ou explodia a lâmpada ou a máquina não estava no sítio certo, ou por causa dos planos, porque só havia uma câmara, tínhamos que tocar o estudo 7 vezes e depois o piano desafinava e depois bateu uma porta. Sei que foi assim das experiências mais traumáticas da minha vida. E há as finais do concurso da Mota com orquestra de 1987, em que toca um concerto de Mozart com a Orquestra Gulbenkian e o segundo concerto de Rachmaninoff com a Orquestra Sinfónica de Delaware, que veio a Portugal fazer as finais do concerto romântico, em que, não sei quem era o realizador, se calhar não havia, porque devia haver um jogo de futebol nesse mesmo dia, o realizador foi para lá, em que tens um ecrã da televisão todo exposto com aquele grande painel de madeira lindo na aula magna da reitoria, e puseram o palco como a margem inferior. Portanto, o piano e a cabeça estão no rodapé, no 1/16 da parte inferior do ecrã, e depois só se vê o painel de madeira. Portanto, está se calhar não dá para aproveitar bonito. para fazer coisa nenhuma. Não dá para aproveitar aquilo nem para fazer um documentário, nem para coisa nenhuma. E deve haver para aí 1 minuto e meio, ainda a preto e branco, no programa de Histórias da Música de António Vitorino de Almeida, que ele fez no princípio dos anos 70, em que eu Mas toco... a versão portuguesa, porque ele tinha, tinha começado na Áustria, em Viena. Em que eu toco uma obra a 2 pianos, aliás, composta para mim pelo Eurico Tomás Lima, a Dança do Pica-Pau para 2 pianos, em que toco com o professor Campos Coelho. Portanto, e tinhas quantos anos nessa altura? Ainda não devia ter 4, tinha bem 3 anos e meio. Em que, portanto, o meu legado na RTP deve ser para aí 1h15. Se tanto. Portanto, está na altura de atualizar. Estaria, se alguém estivesse interessado, mas até hoje, como se diz, Nicholas Pickles. Nem sei quem é que tem neste momento para fazer uma coisa dessas. Porque neste momento não há assistente musical. Da casa não. Da casa não. Portanto, tinha que ser uma coisa feita exterior para depois vender à casa, de certa maneira. Portanto, vai ser muito complicado reunir as condições para... E não achas que seja o que for. Estás, que o tempo está a jogar contra ti, neste caso? Estaria a jogar contra mim se eu estivesse muito preocupado com isso. Mas não estou. Eu escolho bem as minhas batalhas. Há aquelas em que é aquela coisa que Deus me dê a paciência e a força para escolher as minhas batalhas, para eu me concentrar naquelas coisas que eu consigo mudar e não perder tempo com aquelas que não vou conseguir mudar e fazer coisa nenhuma. E o que é que te preocupa hoje em dia? A saúde, por exemplo? Saúde, ter dinheiro suficiente para pagar as contas e saber desligar o telemóvel nas alturas certas para que não me chateiem. Por falar em telemóveis, é a praga dos telemóveis nos concertos. Isso já aconteceu? Já. Várias vezes. O que sucede? Isso já aconteceu. É diário. Acontece em todos os recitais. Em qual é que não aconteceu? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade em chegar ao telemóvel. Nem é preciso desligá-lo, basta pôr em silêncio. É uma coisa que custa o quê? 2 segundos? Se tem iPhone é carregar um botãozinho. Se tem Android é apagar o volume. Quer dizer, é uma coisa que se faz em poucos segundos.
Mas não é só isso. É, por exemplo, os funcionários da casa que estão dentro da sala com os walkie-talkies ligados. São as pessoas que deixam cair as malas e as dentaduras e os olhos de vidro. São aquelas pessoas que vão para a plateia e não se curaram da tuberculose antes de sair de casa. Ou seja, o pigarrear, não é? Não. É o tossir de boca aberta para a nuca da pessoa que está em frente. Mas assim, tipo... para ver se o catarro sai de uma vez. Com toda a sua força e pujança, não é verdade? Mas depois mostram que são pessoas cívicas e levantam-se, fazem um estardalhaço porque estavam no meio da fila, e vão a tossir enquanto estão a sair da fila, e depois vão a subir pelo corredor lateral da sala, até sair lá para fora, a tossir de boca aberta o tempo todo. Portanto, deve haver uma grande falta de algodão e de tecido de algodão para fazer lenços em Portugal, porque as pessoas não se sabem pôr um lenço em frente à boca. Portanto, isto o que é que me diz? São pessoas que não estão interessadas em entrar no recital, que não têm modos, que não foram educados e que não sabem que não se tossa para cima da cabeça da outra pessoa. Põe-se um lenço à frente. Nem que ponham já. Agora dizem, mas agora põe-se assim na manga. E não sei. No meu tempo também era uma falta de educação, mas tudo bem. Façam o que quiserem, mas quer dizer, não andem para as regras da boa educação não mudaram, hein? Atenção. Em teoria. Em teoria. Na prática desapareceram. Mas, não, portanto, mas há aqui um lado... Mas são as pessoas que não querem lá estar. Que é, pá, é óbvio que isso é má educação, não é má educação? É má Pronto, educação. está tudo bem, mas acima de tudo isso chateia. É que não só chateia a mim, chateia as outras pessoas que pagaram um bom dinheiro e vieram e meteram-se no carro para ir ouvir um recital que fica estragado. Chatear ao público, aos outros, ainda é como ao outro, mas isso prejudica quem está a tocar. E quantas gravações na Antena 2 nós perdemos porque não as podemos utilizar? Porque a gravação fica estragada. Quantas vezes nós anunciamos este recital está a ser gravado pela Antena 2? É logo. Mal se diz Antena 2 ou está a ser gravado, desata logo. Deve ser qualquer coisa contra a emissora, com certeza. Deve ser. Eu não. Eu acho que foram aquelas pessoas que andaram a sabotar ali o transmissor É capaz. de Monsanto. Eu nunca toquei, nem nada que se pareça parecido com o Artur. Mas o público e as pessoas que nos ouvem têm que perceber as horas que alguém como o Artur despende para preparar um recital. E o nível de concentração que eles atingem e de silêncio que necessitam para aquilo correr bem. Acho que as pessoas não têm essa noção, Artur. Não têm. Mas por acaso... Há uma parede invisível de vidro entre a plateia e o palco. Qualquer estalia. Que isto não é um jogo de futebol. Isto não é um jogo de futebol. Não é aqui estar com... Eu digo-vos uma coisa. Se a plateia, não, sobretudo a plateia da Gulbenkian, que é a mais barulhenta do país, é exatamente a da Gulbenkian. Se a plateia da Gulbenkian fosse ao circo, quando o pobre do homem e da mulher está a andar ali no trapézio, todos de quedas já tinham morrido, porque não havia um que aguentasse do princípio ao fim. O nível de concentração exigido é brutal. É brutal. E quando eles tocam, por exemplo, o Artur, nos últimos tempos, toca aquilo que nós na gíria designamos por calhaus. Não é tocar perlim-pim-pim, é aquelas obras que são muito intelectuais, que são 3.000 notas por compasso. Nós temos que estar quase não temos que estar ali, porque qualquer ruído, aquilo pode escambar. Era bom que o público percebesse isso antes de entrar numa sala de concertos, porque isto não é chapa ganha, não é fácil, eles não estão a vir à frente. Mas é uma coisa chamada educação musical? Sim, que começa nas escolas. Deveria começar nas escolas, deixou de começar, porque deixou de haver esse tipo de educação. E esse tipo de preocupação. E não é só ir a um concerto de música, era uma peça de teatro, era uma ópera, era ir ao cinema. Ir ao cinema, tão simples como ir ao cinema. Sim, ir ao cinema então é uma tortura. Nós vamos ao cinema, mesmo que seja um filme infantil, e aquilo parece a Feira da Ladra no seu pior, está errado. Eu pelo menos penso assim. É um filme infantil, eu vou com os meus filhos, mas há modos. Não é por ser um filme infantil que se pode comer pipocas, que de repente temos que andar em cima das cadeiras e não estar sentados. E aos saltos. Tu és professor, como é que os teus alunos encaram neste momento, por exemplo, o evoluir das suas próprias carreiras? Achas que eles vão ser uns segundos ou terceiros Artur Pizarros no futuro? Não, nem é com esse fim que eu dou aulas a seja quem for. Então, se eles o conseguirem ser, tudo bem, parabéns, sou o primeiro a dar-lhes a festa. A única coisa que eu pretendo é que eles acabem o período de estudo comigo, o mais bem preparados possível.
Mais nada. O resto é depois com eles. E como é que se vê a preparação de um pianista, neste caso? Como é que se vê a preparação? Domínio físico do instrumento que toca. Portanto, saber mexer muito bem no piano e tirar do piano o máximo possível. E inteligência musical no sentido em que eu lhes posso pôr qualquer partitura de qualquer compositor de qualquer estilo à frente e eles sabem chegar a uma interpretação e a uma conclusão na qual saibam defender a tal tese. É isso. Mas com pauta ou sem pauta à frente? Tanto faz. Tu, nos teus concertos, tens tudo de memória? Em certos casos, sim. Sim, praticamente sim. Sim, porque apesar de já há uns anos para cá tocar com a partitura à frente, obviamente se acontecesse algo imprevisto, ou se a partitura caísse ao chão, ou se o É um plano B? É um plano B. É um plano B porquê? E não tem a ver com a memória. Aliás, eu já toquei o repertório tantas vezes. A maior parte do repertório que eu toco já toco há tantos anos que está aqui tipo a ferro e fogo plantado na testa. Agora, o que há é, quando uma pessoa, por exemplo, eu explico isto muito a quem me faz esta pergunta, porque é que eu agora toco de partitura. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma turnê em que tenho 8 recitais. E nesses 8 recitais toco o mesmo programa. E vou tocá-lo de cor. Tenho viagens, entretanto, tenho hotéis, tenho cansaço, tenho mudanças de fuso horário, tenho mudanças da água que bebo, da comida que como, nas camas em que durmo. Há um processo de cansaço altíssimo que pode afetar a memória. E depois há o facto de que, de noite a noite a noite, cada recital eu vou tocar aquilo que memorizei. E que estou cada vez mais a agarrar-me, porque com o cansaço e com a repetição, certos detalhes se vão perdendo. É impossível dizer que não. Quem diz que isso não acontece, mente descaradamente. Portanto, há um certo afastamento do produto original, daquilo que se trabalhou em casa. Vão-se perdendo e vai-se fazendo, vai-se puxando, vai-se tirando nabos da púcara, como se costuma dizer, vai-se inventando, vai-se fazendo bonito quando começa a haver uma certa saturação. Se eu fizer esses mesmos 8 recitais com a partitura à frente, o que é que acontece? A nossa postura em palco é completamente diferente da nossa postura quando estamos em casa a estudar, porque há um elemento no palco que falta em casa quando estamos a preparar, que é a adrenalina. Outro elemento que nos cansa horrorosamente e que nos afeta a qualidade de vida mais tarde e nos afeta a saúde, porque temos subidas, picos de adrenalina altíssimos e depois temos a queda da adrenalina. Estamos a falar de adrenalina e barra tensão? Na adrenalina, mesmo a mudança química que acontece dentro do nosso corpo. Há, inclusivamente, um desajuste temporal em que, quando nós estamos no palco, estamos a pensar a 300 km a hora em relação a quem está ao nosso lado. Porque com a adrenalina, todas as nossas reações se tornam um bocadinho super rápidas. Nós pensamos que estamos a fazer uma coisa perfeitamente no tempo normal e, quando vamos ouvir a gravação ou qualquer coisa, está a 300 km a hora. Quantas vezes isso acontece? O que é que acontece? Com essa adrenalina, olhando para a partitura, vê-se com uma clareza diferente. Vêem-se coisas diferentes. Portanto, esses 8 recitais passam a ser um processo de evolução, de aperfeiçoamento, de entrar de uma forma mais profunda na partitura, porque certas coisas que nós vemos em casa e que olhamos para aquilo durante 5 anos, de repente, naquele momento em que temos adrenalina no cérebro, de repente assume uma importância diferente e dá um significado diferente. Portanto, quando eu chego ao fim desse... Mas só compreendes nessa altura? Só se compreende nessa altura. Só se compreende com a presença da adrenalina no sistema. E aí anda-se para a frente. Portanto, em vez de se ir andando à deriva durante 8 recitais, passa-se a andar para a frente durante 8 recitais. Isso dá um prazer artístico muito mais forte. Como é que se combate a ansiedade antes da entrada em palco? Preenchendo toda a nossa capacidade intelectual, concentrando-nos de uma forma, enchendo a cabeça com a informação daquilo que vamos fazer de uma forma tão total que não há nem espaço de raciocínio, não há capacidade mental nem cerebral, nem tempo para pensar em ansiedade nem em nervos. É enchendo o processador do computador, que é a nossa cabeça, com tanta informação daquilo que vamos fazer que já não há capacidade de RAM para... Nervos e ansiedade são a ocupação de... Mas eu muitas vezes estou contigo antes de entrares para o palco, porque estou a gravar. Sim, estamos a falar e conversar. Ele em 10 segundos está lá.
Vês essa mudança na minha cara. Se calhar melhor do que tu. Sim, vês tu muito melhor do que eu. Eu vou contar isto e não tem problema nenhum. Quando fizeste com o Foster, acho eu, na Gulbenkian, no Tchaikovsky. Tchaikovsky não foi com o Foster, foi com o Mandial. Sim, exatamente. Cristian Mandial. Olha, isso eu lembrei-me. Estávamos a falar de vinhos, imaginem. Antes dele entrar para o palco e tocar o Tchaikovsky número 1, que é brutal e tem não sei quantos minutos. E de repente, olha, a gente já continua, que agora eu vou tocar o Tchaikovsky e já venho. E podes não acreditar, mas quando acabou, retomaste o discurso onde estás. A partir do ponto. Eu conto sempre esta história, nunca falámos sobre isto, mas eu conto às outras pessoas. Sim. Como eu estava a dizer, no meio há um Tchaikovsky número 1 e 3 ou 4 extras. Uma coisinha de nada. É. Qual foi a peça mais longa que tu já tocaste até hoje? Que nunca mais saías do palco? Eu acho que a nível de minutagem tem mesmo que ser a Suite Ibéria. Não é? Que é mais de 70 minutos. 90. Não cabe num CD. É um CD mais ou menos meio. São mais de 90 minutos. É à volta de 90. E como é que se aguenta? Com muito jeitinho. E muita paciência. Mais a mais, porque assim então são 40 milhões de notas por compasso. Sim, e são 12 peças que formam um todo. Uma suite. Portanto, ainda por cima temos que estar a mudar de personagem 12 vezes durante esse... A Suite Ibéria, cada um dos andamentos se refere a qualquer coisa em Espanha. Uma região, uma província. Bairro, uma província, portanto, estamos em Navarra é uma coisa, mas se é Sevilha é outra. O Porto de Cádiz é outra. Portanto, tens que mudar 12 vezes de pensamento. Personagem, tem que encarar outros personagens. Já gravaste coisas tuas? Ou com composições tuas? Não sou compositor. Mas porquê? Da mesma forma que o Lewis Hamilton não é mecânico. Da mesma forma que... Mas tu lidas com notas desde os 3 anos, 1 ano e meio, tens essas memórias todas. Da mesma forma que a Beatriz Batarda é atriz, mas não escreveu um livro. Mas pode ser encenadora, ou é encenadora também. E eu sou professor de piano. Mas nunca te puxou? Não. Já fiz algumas... Já escrevi algumas transcrições de outras obras. Mas isso é escrito por outros. É escrito por outros, mas é adaptado. E a adaptação sim. Tem que ser feita com respeito e qualidade. Até já gravei uma delas. A La Valse. La Valse de Ravel, que está na minha integral de Ravel para piano na Linn Records. Essa La Valse não podíamos dizer ainda. Hoje já posso dizer. Porque já está já está em domínio público. Essa gravação é uma transcrição minha da La Valse. Mas compor, não. Nunca. Não. Mas ainda vais a tempo? Ou de todo não passa por aí o teu interesse? Não é isso. Como eu digo, há muitos atores que não são autores. Há muitos compositores que não sabem tocar um instrumento. Há muitos professores de instrumento que não sabem tocar um instrumento. Bom. Não, mas mesmo em certos casos, até mesmo especificamente. Há quem diga, enfim, acho que um bocadinho maldosamente, que os professores, por exemplo, de teatro, são os atores frustrados. Não é o teu caso. Hoje em dia, isso, infelizmente, cada vez se aplica mais. Não era o caso. Não era o caso há muitos anos atrás. Hoje, com a separação das carreiras e do ensino, não só por questões de tempo, mas até por questões de condições de trabalho, infelizmente, isso que era um boato de mau gosto, digamos, infelizmente está-se a tornar passou a ser uma realidade. Os que podem fazem, os que não podem ensinam. E eu acho isso absolutamente escandaloso, horroroso e, infelizmente, verdadeiro. Mas a frustração até pode vir da não oportunidade que essa pessoa teve, não é necessariamente ser e não só isso, e já serem vítimas de um sistema de ensino que está redondamente errado. Em Portugal, olha, isso dava-nos para outra conversa, mais 45 minutos. Sim. Se me permites o convite, gostaria de ter aqui novamente. Com todo o prazer. Quando estiveres em Portugal, naturalmente, não é? Vais estar para seguir as tuas carreiras e a tua agenda. Tens Facebook? Vais debitando? Tenho página de artista, digamos, no Facebook. Oficial, não é? É isso. Tenho e vou lá pondo coisas quando tenho recitais e concertos, vou lá pondo os... E talvez normalmente um canal de YouTube.
E eventualmente sim. Aqui quando eu e o Reinaldo tivemos um bocadinho mais de tempo e eu já estiver assente com as mudanças de casa e essas coisas todas que estou agora a fazer, Portanto, quando os pianos acalmarem num sítio e eu lhes poder tirar as rodinhas, vamos começar. Canal do E YouTube. era uma coisa que me interessava. Nos próximos meses. e aí, já quando voltar, já traz novidades, não é? Sim, senhor. Artur Pizarro, muito obrigado por aqui ter estado. Foi um prazer, uma grande honra. Prazer para mim também. E Reinaldo Obrigadíssimo, Francisco, Giovanni. olha, até já. Até já, exatamente. Nós vemos-nos mais nos corredores, Nos corredores. e ouvimos-nos e seguramente apreciamos mutuamente o nosso próprio trabalho. Até à próxima, muito obrigado. Obrigadíssimo.